A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui hoje com a nossa irmã Ana Célia, que é professora da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, é um prazer. Estamos mais uma semana. Estamos aqui hoje para trazer uma dinâmica, uma dica pedagógica para você, professor, utilizar na sua aula. A nossa dinâmica de hoje é sobre a lição de número 11 de jovens que tem por título A Carne e o Espírito, a luta que existe entre nós. E os objetivos da nossa lição são explicar o que significa andar em espírito, compreender o perigo das ações da carne e saber o que é o fruto do espírito, né? Lições pelos objetivos aqui a gente já compreende que vai ser uma aula maravilhosa. E neste momento eu já queria ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. A dica que eu trago, irmã Ingrid, é de uma dinâmica, e o título dessa dinâmica é Fruto do Espírito, né? E aí, nessa dinâmica, o objetivo é explicar o que é o fruto do Espírito. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm dúvida quando se trata de fruto do Espírito. A Bíblia deixa clara que é o fruto. Mas às vezes a gente se pega com algumas pessoas falando sobre os frutos do Espírito, né? E aí, o objetivo dessa dinâmica, já que no tópico 3 da lição ele vai especificar, o objetivo ele diz que é saber o que é o fruto do Espírito, o terceiro objetivo da lição, e aí ele diz de forma bem discriminada o que é o fruto do Espírito. E aí, o professor, para essa dinâmica, ele vai precisar de quê? De um fruto. E eu trouxe a tangerina, né, para tentar explicar o que é o fruto do espírito. A gente compreende que existe uma luta travada, né, entre a carne e o espírito. E aquilo que eu mais alimentar é aquilo que vai sobressair na minha vida. Então, se eu alimento mais o meu espírito, as obras do espírito, ela vai transparecer na minha vida. Ou seja, o fruto do espírito, ele vai estar presente nas minhas atitudes. E aí, o professor ele vai trazer para o aluno a tangerina, e aí, no decorrer da aula, o professor ele vai descascar essa tangerina. Eu já trouxe aqui uma descascada, certo? E aí, quando você descasca a tangerina, você vê que continua sendo um único fruto. Só que esse fruto, ele possui vários gominhos, né? E aí a gente pode entender, para explicar o fruto do Espírito, que cada gominho desse representa algo do fruto do Espírito. Se eu tirar aqui e for destacando, a gente vai ver. Um gominho desse pode representar o amor, o outro pode representar o gozo, e assim sucessivamente. Então, eu trouxe essa dinâmica como uma forma do professor explicar o que é o fruto. E eu preciso, para eu ter o fruto do Espírito, eu preciso compreender que eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa. É fácil? Não é, né? Mas é um fruto. O fruto, ele é completo, né? Então, para que eu tenha o fruto do Espírito, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter gozo, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter longanimidade, a benignidade. E aí, como é que eu vou saber que eu tenho o fruto do Espírito na minha vida? É quando as coisas acontecerem. Quando acontecer alguma situação que eu precise ter amor, eu vou saber se eu tenho esse fruto na minha vida, né? Se eu possuo um gomozinho desse na minha vida. Se situações que eu preciso ter fé, eu vou saber se naquela situação que eu precisei ter fé, se eu tenho também um gomozinho de fé na minha vida. Então essa é a minha dica para que o professor ele possa de forma bem simples, né, e prática explicar a respeito do fruto do espírito. É isso, que dinâmica maravilhosa, né? Bem prática, né? Que É, chama a atenção dos alunos, né? Essas dinâmicas práticas eles conseguem é. se fixar e absorver melhor o conteúdo. Eu também trouxe uma dinâmica hoje, certo? Só que eu trouxe mais ligada a essa luta entre carne e espírito que existe dentro de nós. O título da dinâmica é A Luta Dentro de Nós.
O objetivo é mostrar de forma prática como as escolhas diárias alimentam a carne ou o espírito e como isso influencia na nossa vida espiritual. Como material, você, professor, vai precisar de dois cartazes grandes. Um você vai escrever carne e no outro espírito. Papéis pequenos podem ser post-its ou pedacinhos de papéis, canetas, né? Qualquer caneta, lápis e fita adesiva para colar os papéis, né? Caso não seja o post-it. Inicialmente, você, professor, pode ler com os alunos, né? Gálatas 5:16 ao 17. Explique que dentro de cada um de nós existe essa luta diária, né? Então, todos nós passamos por isso. Listando o quê? Comportamentos, por exemplo, divida os jovens em pequenos grupos e você vai listar para eles os comportamentos dessa luta, certo? O que é luta contra o espírito, o que é luta contra a carne. E cada grupo vai receber alguns papéis e deve escrever exemplos de atitudes ou ações que alimentam a carne, como, por exemplo, inveja, fofoca, o ódio, né, vícios e outras que alimentam o espírito, como, por exemplo, oração, amor, perdão, louvor, a leitura, o estudo da palavra de Deus. E aí, peça que eles colhem as suas respostas nos cartazes correspondentes, né? Aqueles que são ligados à carne, cola no cartaz da carne e o outro do espírito. Ao final, vocês terão dois murais, né? Cadastrando ali, colocando, evidenciando cada comportamento. E para a reflexão, você vai perguntar: o que é mais fácil alimentar no dia a dia, a carne ou o espírito? E você vai aguardar as respostas dos seus alunos. E vai também questionar por quê? Por que é mais fácil alimentar a carne? Por que que é difícil, né? Se eles forem responder que é difícil alimentar o espírito, você vai levar eles a refletirem. Como podemos fortalecer o espírito em nós? E aí aguarda as respostas deles, né? Que pode ser orando, lendo a palavra, aquelas próprias respostas que eles colocaram lá. E reforce com ele que nossas escolhas diárias definem qual lado está mais forte em nossa vida. Então, se eu alimento mais a carne, consequentemente, esse lado vai estar mais fortalecido. E se eu alimento o espírito, o meu lado espiritual, o espírito vai estar mais fortalecido. E para a conclusão, você pode contar, né, uma ilustração, uma história que compare, né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma história que até pode ser até engraçada para eles, né? Dois, como se fosse dois animais ali brigando, né? Igual a pessoa fala, um fala o bem, o outro fala o mal. Você pode mostrar para ele que a luta é desse jeito. Um é a carne, é o nosso próprio pensamento, né? Um é a carne falando o que você deve fazer e o outro é o espírito. E quem é que vence? Aquele que nós mais alimentamos. Então, se eu alimento mais a carne, ela vai vencer. Mas se eu alimento mais o espírito, ele que vence. Né? Então, é um momento ali onde você vai levar os jovens a refletirem o que que eles estão alimentando mais na vida deles diariamente, né? E aí eles vão refletir, será que eu estou alimentando mais a carne? E aí eles podem mudar esse pensamento a partir da sua aula, né? E das dinâmicas utilizadas. Então, essa é a minha dica de hoje, né? A senhora tem algo mais a acrescentar, irmã Ana Célia? Só que o professor ele tem uma excelente aula, né? Esse é o desejo do nosso coração, que os objetivos eles venham ser alcançados e que seus alunos eles saiam de sala de aula com essa reflexão muito clara na sua mente, né? Isso mesmo. Então, excelente aula para você, professor, e a paz do Senhor Jesus.